Boa tarde a todos. Está começando mais um Café e Filosofia e hoje, como já falado nos programas anteriores, nós temos a presença da minha amiga Cássia, né? E hoje nós vamos falar e tentar esclarecer alguns pontos e algumas curiosidades sobre o espiritismo. Espero e tenho certeza que será uma conversa muito proveitosa, né? E espero bombardeá-la com várias perguntas. Cássia, primeiramente, muito obrigado por ter vindo e muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Muito boa tarde a todos que estão neste momento nos acompanhando. É sempre uma honra poder falar um pouquinho da doutrina que me fascina já tem pelo menos uns 7 anos e esclarecer um pouco, né, sobre o que ela é, de que forma ela vem crescendo e como a humanidade passou a aceitar e desmistificar também essa diferença que existe do espiritismo junto com todas as outras áreas, né, que geralmente as pessoas conhecem. Tá. Então, já para começar, o que é o espiritismo? Ele pode ser falar dele como uma religião, como uma filosofia? Como que nós podemos enxergar esse pensamento? Tá. Então, vamos lá. O espiritismo, ele não é uma religião. Ele é uma doutrina que ele tem como decodificador o Allan Kardec, que é um pseudônimo, mas na realidade ele foi um grande professor, filósofo e entre outras profissões, né? No inglês a gente fala Realize Leon, que é o nome dele, né? E também tem o francês. Vou tentar não pronunciar, porque aí eu prefiro mais o inglês, mas enfim. Então, durante muito tempo ele usou o pseudônimo de Allan Kardec, até hoje as pessoas o conhecem desta forma. Antes mesmo de 1900, né? Porque a data de morte dele foi em 1869. Ele era, assim, um estudioso que estava à frente do tempo dele. E o mais interessante é que ele conseguiu estudar a questão dos fenômenos que desde aquela época existiam, mas as pessoas não tinham tanto conhecimento, as pessoas também não acreditavam na vida após a morte. E através deste estudo que ele fez ao longo de muitos anos, ele também foi discípulo de Pestalozzi, que foi um grande filósofo, e ele conseguiu, então, através de várias obras, explicar esse processo que é o espiritismo. Então, por exemplo, o que é ser um espírita? Ser espírita é aquela pessoa que tem convicção na vida após a morte, ou seja, enquanto eu estou aqui no planeta Terra, eu possuo a matéria, que é o meu corpo, e até então eu tenho a minha alma. Quando há o desencarne, que é quando a alma, ela basicamente ela sai do corpo, da matéria física, e ela transcende para um outro plano espiritual, então assim é dado o nome de espírito. E quando a gente fala isto, as pessoas elas se assustam. Só que o mais interessante é chamar a atenção que Deus ele é um espírito. Então, por exemplo, nós não enxergamos, mas a gente sente e de que maneira ele interfere na nossa vida. E o espírito ele é algo que nunca vai morrer, né? Então, por isso que às vezes as pessoas também não entendem esse processo da reencarnação, porque como o espírito ele vive eternamente, seja em qual plano espiritual ele vai estar, em algum momento nós retornamos, porque é o processo da evolução natural que o ser humano tem que passar ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo das décadas e assim por diante. Então, é desta forma que o espírito ele vem para desmistificar, né, alguns rótulos que as pessoas têm em relação do que é ele e, ao mesmo tempo, falar que o mesmo Deus que todas as pessoas creem é o mesmo Deus que nós cremos. A única diferença é que a gente tem um estudo um pouco mais aprofundado através destas obras, né?
feitas por Allan Kardec, que comprova, através dos estudos e tal, que nós estamos todos os dias, todas as horas, todos os minutos com contato espiritual. Ou seja, nós somos esses mediadores, né? Aqui na Terra, com o mundo espiritual. Então, a gente sente esse mundo espiritual. E ele é muito forte, porque uma vez que você consegue entender a diferença que ele faz na nossa vida, você acaba tendo mais consciência do que nós vamos ser lá no futuro, em algum momento da nossa vida, né? Ô, Cássia, dá para falar então que os espíritas são monoteístas também? Acreditam em um único Deus? Só um Deus? Sim, sim. Nós não acreditamos, assim, em vários deuses, né? Nós temos aí alguns exemplos de deuses da época da Grécia, né? E etc e tal, que antigamente as pessoas cultuavam, ao dizer que o Sol pertencia a um determinado deus, a Lua, o mar, etc e tal. Enfim, dentro do Espiritismo, não. Nós acreditamos em Deus como único. E ele criou daí todas as coisas. Sim, ele é responsável por tudo que tem vida, né? Allan Kardec, ele é simplesmente um estudioso que ele conseguiu comprovar esse elo mais aprofundado e, através das obras dele, ele nos ensina, né, que através das nossas boas ações, modificando os nossos maus hábitos, a gente evolui tanto espiritualmente quanto moralmente, em relação à ética e várias coisas. Ser espírita não é, por exemplo, eu ficar evocando espíritos. As pessoas, às vezes, elas acabam confundindo isso. Não é. É simplesmente eu ter consciência das coisas erradas que eu faço, que também dentro da Bíblia e em diversas religiões eles falam, olha, você entende que se você fazer o uso do tabaco, o uso de qualquer tipo de bebida, você vai ter consequência lá na frente. Então, a gente nos é ensinado desta forma, né, que existem coisas que vai nos trazer consequências se a gente fazer um mau uso dela, desta forma. Então, por isso que eu tenho que avaliar muito no meu dia a dia. Então, dentro de casa, o que eu devo fazer, o que eu devo ser? A melhor pessoa possível, tratar bem aqueles que têm filhos, aquele que tem seu esposo, aquele que tem sua mãe, seu pai, seus parentes, os seus animais, porque a doutrina espírita valoriza muito essa importância dos animais. Olhar para uma outra pessoa, né, com um olhar de caridade, um olhar afetuoso, de ajuda, sempre ajudar o outro a evoluir e não querer, por exemplo, que, tipo assim, fazer algo que vai destruir aquela pessoa. Então, basicamente, o Espiritismo ele trabalha com amor, com a caridade, com o entendimento, com a ajuda ao próximo. E desta forma, a gente consegue ser cada vez melhor, né? A caridade é algo muito forte, muito presente, né? Tanto nos escritos de Allan Kardec quanto na filosofia espírita como um todo, né? Sim. A caridade, ela carrega uma espécie de, como se fosse uma salvação para nós, ou nós devemos fazer porque é bom fazer e faz bem pro próximo estar fazendo isso? Ótima pergunta. E junto dessa daí, você pode falar também um pouco sobre essa ideia de pecado, porque no Ocidente o cristianismo é muito forte e traz sempre essa ideia de pecado, que nós não podemos fazer certas coisas porque são pecados, né? E se a gente vai ter consequências negativas, e daí vamos ser punidos por isso e tudo mais. Qual é essa bússola moral dentro da filosofia espírita para nós fazermos o certo e o errado? Ótimo, ok. Então vamos lá. A caridade, ela é um dos princípios mais fortes dentro da doutrina, não como quesito para a salvação, até porque existem pessoas que fazem bem aos olhos do outro ser humano, mas que dentro dele ele está fazendo aquele ato simplesmente para se beneficiar mostrando ao outro. Então, isso daí não é a verdadeira caridade. A caridade que é nos empunhada, né, a fazermos
no processo de realmente fazer o que Jesus Cristo nos ensinou, acolher o próximo, em todos os aspectos, né? Em todas as situações. Então, atualmente, eu venho trabalhando com alguns projetos sociais de autoria minha, exatamente por eu não ser, não só apenas ser espírita, mas também para fazer com que as pessoas moralmente abram os olhos, né, para uma nova classe de pessoas, trabalhe essa questão da aceitação e entenda que Deus, quando criou o universo, as pessoas e os animais, a única coisa que ele queria era o respeito. Então, assim, fazer caridade não salva, né? Diferente de uma filosofia da Igreja Católica, mas desde a época lá do feudalismo, né? Que infelizmente as pessoas que estavam naquele poder lá vendiam um pedaço de terreno no céu para a pessoa, para que ela fosse salva. Não é desta forma que funciona, e muitas outras também. Então, eu passei, tipo assim, eu vou falar, passei por várias igrejas, mas na realidade eu fui até elas para conhecer a doutrina de cada uma delas, né? E para ver com qual que eu me identificava. Então, eu tenho de cada um o pró e o contra. Então, resumidamente, a caridade é isso. Você tem que fazer ela porque moralmente é importante, mas não porque salva. Não é retributivo. Não é retributivo. Tanto é que antes eu pensava muito só em bens materiais e parecia que eu ficava em busca daquilo o tempo todo, mas não porque eu queria me sentir bem com aquilo. Eu achava que naquele momento eu precisaria mostrar para os outros que eu estava à frente deles. Então foi aonde que eu percebi que eu estava infeliz. Hoje, quando eu faço a caridade ou quando eu faço algo, eu vejo que aquilo ali me deixa bem, me faz feliz. É como se nós buscássemos a felicidade, tem pessoas que associam ao relacionamento, né? Mas nem sempre um relacionamento vai tornar a pessoa feliz. Do mesmo jeito, uma pessoa que busca algo para crer, ela também não vai ser feliz se ela achar que aquilo é bom para ela. Bom para o ser humano é quando você faz algo e depois daquele feito, você vê o resultado, você fala, nossa, como eu estou feliz. São processos diferentes que eu precisei realmente passar pela dor para entender hoje o objetivo que Deus quer na vida do ser humano, né? Agora, respondendo, né, a sua próxima pergunta, você associa, por favor, me faz relembrar um pouquinho. Essa ideia de salvação, né? Porque, como eu falei, não tem como não ter a influência do cristianismo aqui no Ocidente, e sempre há essa ideia de salvação muito forte. Nós precisamos fazer as coisas para sermos salvos, ou para não sermos condenados, pelo menos isso, né? Como ter essa questão moral, como ela é trabalhada dentro do espiritismo? Existe um castigo para quem faz o mal e existe uma recompensa para quem faz o bem, e o que acontece após isso? Né? Tá ótimo. Então, eu acredito assim, que as pessoas, elas não devem associar, por exemplo, uma pessoa que nasce de um casal aparentemente saudável e ela tem ela é portadora de algum tipo de necessidade especial, né? Tem algumas religiões que atribuem que a criança nasceu daquela forma por causa do pecado, né? Ou dela ou dos pais. Exatamente. Né? Como poderia uma criança nascer de um pecado se a própria Bíblia ela impõe ali que o ato do sexo concedido não é pecado quando está dentro de um lar e etc e tal, e nasceu uma criança. Essa criança, provavelmente, se ela tem alguma questão física, etc e tal, é porque envolve aí a parte genética, né? Então, a gente também não pode descartar essa questão que realmente essa parte sanguínea dos indivíduos, ela é diferente. E com as misturas vão nascer pessoas diferentes. Você está entendendo? Tanto é que as pessoas também associam que a pessoa ser homossexual, tanto do lado da menina quanto do lado do menino, porque ela quer. Não é porque ela quer. A pessoa também tem que entender que a ciência ela faz parte, né?
Então, a ciência ela vem explicando que lá na divisão cromossômica, etc. e tal, acontecem algumas situações e as pessoas nascem de maneiras diferentes. Então, a gente também tem que entender um pouco sobre isso. Em relação, dentro da fé, existem situações, sim, dentro do espiritismo, no qual ele coloca, né, em questão, por exemplo, uma pessoa que é suicida. Dependendo do tipo de suicídio, existe a reencarnação, que muitos não acreditam, mas a reencarnação ela é um processo que eu gostaria que as pessoas pensassem da seguinte forma. Se o espírito ele é imortal e a carne, ela basicamente durante o processo, né, do nosso óbito tal, volta para a Terra, assim por se dizer, para as pessoas entenderem de uma forma, né, melhor, e a gente continua vivendo do outro lado, então a gente vai viver no infinito sem passar por um processo de evolução? Não. Deus nos concede essa prática para que a gente retorne, mesmo em tempos diferentes, para fazer a diferença naquele momento. Então, provavelmente, a Cássia, em uma outra existência, não tinha tanto conhecimento do que a Cássia que tem hoje. E uma pessoa que, por exemplo, comete um suicídio hoje, ela sim, ela vai ficar no mundo espiritual durante algum tempo, refletindo sobre o ato dela, mas no momento que ela se arrepender, a maioria das igrejas vão falar anjo, até mesmo o próprio Deus. Nós falamos um espírito de luz, né, que é aquele que vai lá, ou resgatador, que recolhe aquele espírito, leva para um lugar que é chamado de colônia, e lá a pessoa vai ser tratada. Porque todo espírito, quando ele passa para o outro lado, ele passa com diversos sentimentos, com ódio, com sentimento de vingança, com sentimento de apego. Então, esses espíritos, eles levam muito mais tempo para ir para um outro plano espiritual, serem tratados para depois retornarem. E onde que eles ficam? Aqui, em volta da crosta terrestre. Há religiões que falam que a pessoa fica em estado de dormência até vir o retorno, né? Então, tudo que eu estou falando é basicamente porque foram fatos comprovados dentro da filosofia do estudo do Allan Kardec, ok? Que é nos ensinado para que a gente entenda um pouco como que é a vida após a morte. Então, é basicamente um estudo comportamental de como eu vou ser após a minha morte. É tipo uma preparação, né? Mas aí as pessoas vão falar, nossa, mas você já está pensando nisso? Sim, o ser humano ele precisa pensar, até porque no momento que a gente está vivendo, a gente tem que ter consciência de que hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou, e como vai ser a minha aceitação do outro lado. Existem espíritos que eles acompanham familiares, entes queridos, muitos desses familiares choram, lamentam. O fato de você chorar e lamentar muito a morte daquela pessoa faz com que aquele espírito que já está do outro lado, comprometido, no estado emocional, digamos assim, não tão bem, ele não vai conseguir desapegar desta pessoa. E ele sente muito, porque ele não sabe como que ele vai ajudar aquela pessoa. Quando esta por si fica, porque fulano morreu, porque era novo, porque foi desta forma. Ele também prejudica o ente querido que está do outro plano, né? E a pessoa, quando está no outro plano, ela precisa evoluir, ela precisa se depurar, ela precisa se tornar um espírito limpo e desapegado de tudo e de todos. E a maioria das pessoas, quando passam para o outro lado, elas não sabem que elas desencarnaram. Então, elas continuam vivendo da mesma forma até ter alguém que fala, olha, você precisa entender que a tua missão na Terra já acabou. Você precisa dar uma nova continuidade. Cássia, dentro disso você falou o que acontece quando alguém é mal, por exemplo, né? Ou que morre com sentimentos negativos, sentimentos prejudiciais a ela e aos outros. Sim. E quando é alguém que morre
feliz porque sabe que teve uma boa vida, que fez boas coisas, que teve uma família que era querida e tudo mais. Quando uma pessoa morre nesse estado, aí é diferente o processo? Não. Aos olhos daquele que ama a pessoa, ele não vai encontrar defeitos, ele vai achar que a pessoa ela é praticamente perfeita. Mas não é desta forma que as coisas acontecem. Todos nós temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, a questão do ego em algum momento. Então é necessário que todos nós passamos pelo que nós chamamos de umbral. Mas esse umbral, para muitos, vão ser considerados como um inferno. Só que não esse inferno que as pessoas acham que estará rodeado de demônios, Com fogo e com enxofre. simbologias, de monstros, com rabo, com chifres, não. Até porque essas simbologias demoníacas não existem dentro desses umbrais. O verdadeiro inferno para uma pessoa quando está do outro lado é a consciência moral, porque aí ela basicamente vai ter um choque da realidade dela naquelas condições e vai fazer ela refletir, poxa, eu tive tempo de ser uma pessoa melhor e eu não fui. Então eu preferi magoar, eu preferi roubar, eu preferi assassinar, eu preferi cometer o suicídio achando que aquilo iria aliviar a dor da carne, mas a dor da alma não. E relembrando uma das perguntas que você fez sobre as pessoas que se suicidam, né? Se ao reencarnar, elas nascem com alguma limitação, sim. Dentro do espiritismo, as pessoas que cometeram algo contra elas próprias, dentro desse contexto, provavelmente vai nascer com alguma limitação ali para ela pagar durante um tempo. Mas, claro, a gente tem a ciência falando também dessa mistura de sangue que nasce uma pessoa assim, mas também tem essa correlação de espíritos que nasceram nessas condições. E até no desencarne, que é a hora da morte, a maioria das mortes que acontece com o ser humano provavelmente já foi um planejamento lá no plano espiritual que ela fez. Então, por isso que muitos espíritos, né? Ou seja, muitas pessoas que vão se tornar espíritos, quando elas sabem que elas vão desencarnar, elas já vão sendo preparadas. Então, tem aquelas pessoas que sabem que elas estão prontas e tem aquelas pessoas que vão sofrer mais porque elas não querem. Só que chegou a hora dela. Então, assim, é forte. Ô, Cássia, falando sobre reencarnação, dentro da filosofia espírita, a gente encontra ou a gente consegue enxergar uma lógica, tipo, o exemplo básico, né? Eu era rico e volto pobre, eu era racista e agora eu volto negro para sentir na pele. Existe isso ou é mais complexo do que aparenta? Olha, o espiritismo ele coloca da seguinte maneira que sim, determinadas pendências que ficaram para trás, provavelmente durante o seu processo de planejamento espiritual, você vai ter que vir e vai ter que pagar durante algum tempo sobre aquilo ali. Até eu mesmo ficava muitas vezes pensando, mas meu Deus, se em algum momento passado eu fui uma pessoa boa ou se foi uma pessoa ruim, ficou lá no passado, porque agora, né, eu tenho que pagar por isso e etc e tal, ou algumas coisas acontecem comigo. Aí a doutrina vem e ela ensina que você precisou passar pela dor, você precisa, neste momento, entender a dor que você causou ou viveu, e agora a tua oportunidade de fazer diferente e ser uma pessoa melhor. Então, ele coloca que existem as duas situações, né? A pessoa que realmente trabalhou, cresceu e vive da sua riqueza, ela tem a escolha também de usar aquela riqueza para fazer algo de bom, ou a pessoa, pela própria riqueza, vai querer usar ela de uma maneira assim ruim ou egoísta, então provavelmente ela depois vai ter que retornar numa condição não de rico, mas numa condição de pobre também, porque quando é dada riqueza a determinadas pessoas, é para que elas usem da sabedoria.
e a gente vê a riqueza simplesmente pelo olhar material, né? Ah, eu quero ter porque eu quero ser melhor, eu quero isso e aquilo. Não. O ser rico dentro da filosofia é estar disposto a ajudar também as pessoas, que é o processo da evolução que o ser humano passa, né? Do mesmo jeito a pobreza. Existem pessoas em situações miseráveis, assim, que você olha, você fala, meu Deus, olha a condição de uma pessoa que nasceu na África, na Índia, que são países lá que você realmente identifica que as condições são muito limitadas. Aí você pensa, nossa, mas a pessoa mereceu passar por aquilo ali. Aí que entra novamente a doutrina explicando que aquele foi um acordo espiritual que ela fez no plano para que ela retornasse, vivenciasse aquilo para então ela ser uma pessoa melhor. Eu tenho um caso assim que eu acho sensacional, que é da irmã Dulce, né? Na época que ela saía pelas ruas, né, pedindo doações para poder ajudar as crianças, teve uma pessoa que ela estendeu a mão para pedir doação e a pessoa cuspiu. Nossa, tipo assim, me emociona, né? E ela estendeu a outra mão, porque ela falou assim, não, essa é para mim. E agora para as crianças? Então você quer, assim, amor maior do que a pessoa se doar para o outro, sabe? Aí depois não tem a continuação. Mas o que a gente tira daquilo? Ela simplesmente poderia falar, não, eu não preciso trabalhar com isso, para que eu quero ajudar o outro? Mas não. Ela fez aquilo porque ela pensa, não, tipo assim, talvez a condição espiritual dele está nessa condição, mas eu, na minha condição espiritual, eu posso ajudar aquela pessoa a sair daquela condição. É aí que entra a questão do processo da evolução humana. Sempre vai ser um ajudando o outro, sempre haverá a troca do maior para o menor e do menor para o maior. É muito forte, né? Então as pessoas têm que entender isso. Assim, e aí sempre nós vamos estar nesse processo de reencarnação, voltando para cá, sempre com o mesmo objetivo, que é a evolução espiritual. Sim, a evolução espiritual, mas ela também não é eterna para todo mundo. Falar. Não. Chega um momento que alguém atinge isso e quando acontece isso, o que vem depois? Quando a pessoa passou por todo esse processo, você pensa da seguinte forma, igual uma escola. Então eu vou começar no pré, depois eu vou para o ensino fundamental, para o ensino médio, aí eu atinjo a minha formação universitária, até então eu me liberto daquele processo de estudo, claro, apesar que as profissões hoje em dia a pessoa está sempre querendo se capacitar, mas assim, para as pessoas entenderem, né? Então você vem lá na primeira condição com uma pessoa totalmente egoísta, uma pessoa que tenha muito mais pecados do que qualidade. Então você vai sofrer primeiro toda essa dor para depois você vir num outro primeiro passo, numa condição melhorada, mas não ainda 100%. Até você chegando a todas essas condições, no qual, com a própria existência, você vai entender que, nossa, eu não preciso mais vir. Para que eu preciso vir se eu já senti o que a dor, às vezes, do abandono, da fome, da pobreza e etc e tal, né? E até você passar por todas elas, você vai entender que você não precisa mais se apegar a coisas materiais e a coisas que a gente fala que é terreno, planetário, né? Aí quando você realmente atinge esse nível maior na sua evolução espiritual, aí o que você faz? Não volta mais. Lá você vai começar a ajudar os espíritos inferiorizados que estão em planeta Terra, que estão em estágio de evolução, a atingir novamente esse grau espiritual. Como se você virasse professor daí. Exatamente. Então, primeiro você cresce, entende o que precisa e depois você ajuda. Então, pensa no universo no qual você tem uma infinidade de espíritos precisando de ajuda, uma quantidade de espíritos que precisam voltar, porque eles precisam passar por aquela dor para então eles entenderem que eles precisam estar na condição de ajudar novamente o outro.
Aí você vai me perguntar, mas qual é a lógica? Para a lógica é um pouco complexo, porque até então eu não teria esse entendimento que Deus tem sobre nós, né? Tipo assim, você pode se perguntar qual o propósito, né, de Deus criar o ser humano, que depois vai se tornar espírito. E aí, o que ele vai fazer lá? Por que ele tem que voltar? Porque quando ele chega lá, ele tem que continuar trabalhando, né? Para que a gente existe? Então, assim, eu não saberia ao certo de falar sobre isso. A única coisa que eu sei é que, se nos foi dado a permissão de estarmos aqui, a gente tem que aproveitar ela ao máximo, da melhor maneira possível, sempre tentando fazer o bem ao próximo, sempre tentando preencher a sua vida de coisas boas, não perder tempo em querer prejudicar o próximo, porque quando você faz isso, você adoece a sua alma. Então, nós temos aí relato de pessoas que estão em condições de doença física, mas foram causadas pela doença espiritual. E quando a doença é espiritual, não tem cura, a não ser que a própria pessoa se liberta daquela condição. Então, é o que eu sou hoje. Eu tento, todos os dias, quando eu abro os meus olhos, levanto, eu coloquei assim na parede do meu quarto palavras. Então, prosperidade, esperança, saúde, entendimento, fé, várias coisas. Aí eu olho para aquilo lá, encho meu coração daquilo, e se algo ruim for acontecer comigo em algum determinado momento do meu dia, eu vou lembrar daquelas palavras e vou pensar, poxa, mas para que eu tenho que perder tempo da minha vida com a tristeza, se eu simplesmente posso agradecer a Deus por eu estar aqui, viva? E tem tantas pessoas que queriam estar na minha condição, mesmo eu sendo pobre, do que, sei lá, muitas vezes até do outro lado mesmo, querendo ter essa oportunidade de voltar a fazer o diferente, não pode, sabe? Então, eu queria que as pessoas, assim, elas entendessem um pouco mais sobre isso, da gente rever os nossos maus hábitos e passar a ser uma pessoa melhor. Então, isso é o espiritismo. Não é eu ir no local onde está escrito centro, buscar fenômenos. O espiritismo, ele não trabalha com fenômenos, e parece que é o que as pessoas querem. Ver uma pessoa ali. Rotula também, exatamente, né? Ver uma pessoa ali dizendo que está ou possuída ou está recebendo o espírito. Não, até porque o espírito não entra dentro do corpo de ninguém. Não tem, ele não entra no corpo da pessoa. O que acontece é uma troca de informação no qual o nosso cérebro processa aquela energia mental do espírito, que na maioria das vezes está posicionada ao nosso lado, e manda a informação. Aí vem lá as classificações espirituais também, que é um outro contexto assim, que demanda muito estudo, muita compreensão, e principalmente mente aberta das pessoas, para elas entenderem que é possível, sim, essa conexão espiritual com o planeta Terra, deles interferirem muitas vezes no nosso dia a dia, porque a conexão dele com o nosso cérebro é muito forte. E é o que as pessoas, às vezes, acabam não entendendo. Cássia, indo ainda mais fundo na metafísica, né? E Deus nisso tudo? Ele de algum jeito se importa com tudo isso que ocorre, ele está junto desse processo, ele intervém na nossa história também, e até na história daqueles que já se desencarnaram, né? Eu acho que posso usar esse termo, sim, né? Desencarnou. Ou ele só observa e deixa a criação dele seguir o seu caminho? Ótimo. Existe esse planejamento dele. Então, tudo que existe é com permissão dele. Não é que, tipo assim, ele não intervém em tomadas de decisões nossas, por exemplo. Tanto é que a gente é livre para procurar a religião que você acredita, se sentir bem. Se ele intervisse, muitas pessoas, como assassinos, não matariam outras pessoas, como também pessoas que se suicidam não fariam isso com ela. Então, é dado à pessoa o entendimento. Por exemplo, se eu fizer algo ruim,
isso vai gerar uma consequência, que a gente pode dizer lá no futuro, que pode ser algo a longo prazo ou algo a curto prazo, mas porque o próprio universo, ele entende que tudo tem uma reação, né? Então, por isso que a gente entra trabalhando da forma ao contrária. Por que fazer o mal se você pode fazer o bem? Quando você faz o bem, você ajuda outras pessoas que estavam no mal a se tornarem bem, e você a si próprio, você acaba limpando as doenças do teu espírito. Você consegue entender? Mas assim, é tudo permissão dele, até o mal, né? As pessoas acham, ai, mas... Aí eu te falo, você acredita que na condição de Deus Supremo, se ele quisesse falar assim, não, acabou o mal, não existe mais, ele não poderia? Poderia. Só que o processo da evolução do ser humano é exatamente isso. A própria pessoa entender o que é o mal, o que é o bem. Tanto é que quando Jesus Cristo veio há muito tempo atrás, ele pregou para uma época que as pessoas eram totalmente ignorantes, eram analfabetas, não entendiam desse contexto espiritual, mas mesmo assim ele lutou até o final. Então eu te pergunto, Deus ele é ruim porque ele deixou o próprio filho ser crucificado pela mão dos homens e principalmente por por um grupo de pessoas que viviam naquele tempo, que entre escolher Barrabás e escolher ele, preferiu o ladrão. Você está entendendo? Naquela Ali época ele poderia ter interferido, só que Jesus já sabia errado, do né? planejamento. Exatamente. Ali a democracia deu errado, escolheu o pior Exatamente. candidato. Já pegando o gancho nisso, Uhum. quem foi Jesus? Porque é um cara que mudou o nosso calendário, né? Dividiu o calendário. Sim, a Terra é muito mais antiga do que as pessoas pensam. Então, assim, para alguns é o próprio Deus, é o Filho de Deus, para outros foi um impostor, um herege, como os judeus enxergam. Certo. E quem foi ele dentro da filosofia espírita? Tá. Jesus, assim como Deus, né? Ele, a gente fala que é de uma grandeza, assim, extrema, né? Porque foi necessário a existência dele para fazer toda essa mudança do qual eu estava falando sobre você, né? Ou com você, desculpa. Então, assim, não só ele, mas como grandes outros espíritos, né, de grande importância já existiram e provavelmente vão existir e já está entre nós, fazendo a diferença. Eles veio para transformar. Todos nós respeitamos eles. Você consegue entender? Tipo assim, não só Jesus como Deus, mas também como algum santo que foi beatificado, como até mesmo uma outra pessoa que as pessoas creem que ela tenha feito algo de bom, que foi comprovado, que aquilo transformou a vida da pessoa, até mesmo levando a cura. A gente acredita, a gente respeita, entendeu? Porque não foi à toa que esse espírito veio para fazer a diferença. Você pega diversas pessoas que, por exemplo, o criador da luz, o criador da tecnologia, o criador de tudo que nós temos hoje, para chegar no que é hoje, quantas pessoas lá atrás não trabalharam para que hoje a gente tivesse essa comodidade? Então você acha que esses espíritos lá atrás, que com certeza já estavam muito à frente daquela condição, eram pessoas que simplesmente do nada falaram, sei lá, eu acredito que, sei lá, eu vou fazer lá uma asa e vou voar. E aí? Claro que não, foi um planejamento, tudo para mudar, né? Então a gente, assim, acredita muito em todas as condições espirituais que veio, ou que vão vir, ou que estão aqui na condição da Terra, para dar o seu melhor, né? E Jesus é a mesma coisa, ele é muito importante, ele foi naquela época. Eu só acredito que as pessoas não devam enxergar ele como um homem loiro, dos olhos azuis, porque no lugar onde ele morava isso era impossível. Você pode ter certeza que ele era uma pessoa morena, que provavelmente tinha os cabelos e os tons dos olhos de uma outra cor. Poderia ser baixo, poderia ser gordo, poderia ser magro, enfim. Então, assim, as pessoas têm o hábito de criar simbologias para várias referências, né? Quando elas deveriam abrir os olhos
para o que de fato é aquilo, a verdade, né? Ele seria, então, um espírito muito evoluído. Muito evoluído, porque ele sabia da missão dele, ele aceitou. Ele só não achava que seria, assim, de uma forma muito mais forte, né? Ele sabia que ele iria passar por aquilo, mas ele não achou que, na condição que ele estava, que era humano, ele passou por toda a dor e de um processo de castigo que era feito naquela época, né? Que hoje você pega aí os tipos de mortes que são realizadas, principalmente com aquelas pessoas que estão no corredor da morte, algumas delas causam muito menos dores do que uma crucificação. Romana, né? Exatamente. Então ele demorou dias, primeiro ele sofreu, ele demorou dias para então ele poder desencarnar. E é um mistério até hoje, a localização do corpo e etc. Apesar que eu acredito que algum familiar dele deve ter deixado em um local assim, realmente que as pessoas não tivessem acesso, porque de alguma maneira a carne precisa voltar, né? Pra terra, assim, falando dentro do contexto religioso. Mas o espírito teve uma elevação assim, não tem nem como imaginar, né, a grandeza que foi. E é isso, ele com certeza, na condição de espírito evoluidíssimo, ou ele passou rapidamente pelo umbral, ou ele, quer dizer, apesar que todos nós temos que passar, então provavelmente ele passou muito rapidamente até atingir a elevação. Cássia, e aí, saindo de Jesus, que foi um cara maravilhoso, né? Sim. Mesmo os ateus que não acreditam em absolutamente nada, não tem problema. Não descartam a figura de Jesus pela importância histórica e a bondade que ele espalhou pelo mundo, Sim, né? Exatamente. E agora indo para uma figura mais maléfica, o diabo, né? Como enxergar isso, esse opositor a Deus, esse inimigo de Deus, esse diabo que é, às vezes, responsável, né, por tanta desgraça, dor, sofrimento no mundo humano. E, se não for ele, quem é, então? Tá, vamos lá, então. É difícil falar para pessoas que têm plena convicção de que Lúcifer existe, né? Ou o diabo, capeta, etc e tal. Bom, dentro da filosofia espírita, para nós não existe essa questão de demônio, diabo, ele não existe. Não nessas condições assim que o ser humano acha que né? Um monstro com chifre, cauda, com tripé, e que as coisas ruins acontecem na nossa vida porque ele é o nosso inimigo. Aí eu te pergunto, ele é o nosso inimigo em que sentido? Sabe? Tipo assim, por que ele... Imagina quantas pessoas não habitam o mundo. Então, para que ele quer ficar perdendo o tempo dele fazendo com que as pessoas, tipo assim, caiam num pecado ou façam alguma coisa de errado? Você tá entendendo? Eu acredito que, óbvio, que se eu faço alguma coisa de errada, esse mal, em algum momento, ele vai vir até mim, mas por causa das minhas consequências. Mas não porque um ser espiritual, que eu desconheço, está ali querendo atrapalhar a minha vida. E, infelizmente, hoje, a gente tem religiões no qual as pessoas acham que o fato dela não prosperar na vida é culpa dele. E até porque as pessoas, quando vão a muitos lugares, elas só vão com a intenção de benefício próprio. Ah, eu preciso ficar rico. Ah, eu preciso disso. Ah, eu preciso daquilo. Nunca é para simplesmente sentir o amor dele. Claro que existem, de fato, pessoas nessas condições. Só que a maioria, ela sempre vai em busca disso. De benefício próprio, né? Associando que, por exemplo, se ela não tem um emprego, porque ela quer que o emprego vai bater lá na porta da casa dela, é algo que o inimigo não está querendo deixar ela arrumar. Mas se ela pegar o currículo dela, for nas empresas, for entregar, mesmo que demore uma hora, ele vai vir, sabe? Então, assim, tem coisas que não tem lógica. E vamos falar, então, do mal. O mal, como eu já havia falado para você, a gente precisa passar por ele, porque também é a permissão de Deus. Até porque
Deus sendo perfeito, você acha que ele não saberia que possivelmente existiria lá um anjo querendo ser melhor do que ele e ele expulsou? Entendeu? Então, tipo assim, se Deus é criador do perfeito, por que então que logo este anjo é imperfeito? O que existe é a escolha da pessoa. E o mal, ele é necessário para a pessoa entender. Se eu faço isso, é bom. Se eu faço aquilo, é ruim, né? Gera uma consequência. Então, por isso que quando a gente desencarna, que existe esse umbral, mas é um umbral que nós mesmo criamos de maneira cerebral, de que, poxa, é tão intenso que vai fazer você lembrar, às vezes, sei lá, de um chute que você deu no cachorro. Você vai se arrepender daquilo. Você tá entendendo? Então, esse inferno que a pessoa tem que passar por causa dessas consequências que ela lembra. Então, até né? Isso que pode ser visto como algo negativo, algo ruim, é pro nosso bem. É pro nosso bem, sempre é pro nosso bem. Tudo, por isso que é um processo de evolução para as pessoas. Elas precisam entender que é através do mal, da dor, que algo melhor vem. E elas não conseguem enxergar isso, né? E não que eu seja perfeita, jamais. Eu tenho várias imperfeições durante o meu dia a dia também. Até às vezes eu esqueço, meu Deus, não posso fazer isso, tal. Mas sempre tem aquele sentimento, ai, que raiva disso. Mas eu me controlo, eu passo a refletir sobre aquilo ali para ser uma pessoa melhor. E quando me perguntam, mas você é espírita, né? Então, tipo, aí eu falo do que é. Mas quando não me perguntam, eu fico na minha. Eu só quero que ela entenda que eu vou sempre fazer o bem. Eu não vou fazer algo para fazer o mal. Até porque o objetivo da doutrina é essa. Nós sermos melhores, né? E ajudar o próximo. É essa filosofia. Não tem uma magia para as coisas. E é aí que a caridade é tão importante. Por isso que a caridade é isso, né? De maneira de doar-se para o outro ou na maneira material também, né? E... Agora, Cássia, depois de toda essa evolução, em algum momento da existência, não só física, espiritual também, nós teremos ou poderemos ter, sei lá, a oportunidade de chegarmos até Deus ou algo do tipo, ou o fim último é sempre estar nessa função de estar ajudando os outros espíritos aqui na Terra? Olha, para chegar até Deus é um processo, assim, eu posso te falar, é possível, mas é algo que, para o espírito, é uma infinidade de tempo, demora muito. Mas é possível, mas não quer dizer que todos vão conseguir. Tipo assim, um Jesus que foi incrível, ele seria esse espírito, provavelmente. Sim, provavelmente ele tem essa conexão com Deus. Até porque quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em tudo, mas a gente não consegue pensar em Deus como uma representação física, matéria. Tipo, Deus tem a minha aparência. Então, eu já não consigo te dizer de que maneira, de fato, é Deus espiritualmente. Mas eu consigo, tipo assim, com a nossa formação, eu digo. Mas pode ser que ele seja uma grandeza muito maior do que o nosso cérebro tem a capacidade de imaginar sobre aquilo. Talvez ele possa ser simplesmente uma infinidade de luz. Então, algo que tem uma infinidade de luz, para uma pessoa que viveu tanto tempo no escuro, para chegar um tiquinho daquela luz, você não consegue. Tanto é que você não consegue ficar muito tempo olhando para o sol, sabe? Então, assim, pode ser possível, mas é muito mais fácil a gente conseguir ter acesso a espíritos de outras grandezas também, né? Para nos auxiliar, para nos ensinar a continuar com esse trabalho de sempre estar ajudando os outros, né, que necessitam, neste grau. Então, ainda falando dessa questão metafísica, esses espíritos evoluídos eram pessoas há um tempo atrás. Não são, por exemplo, anjos que são criados especificamente para aquela função. Tanto é que anjos são simbologias também para associar, por exemplo, a bondade que a pessoa carrega consigo, né? Então, você olha para uma criança e fala, ai, que anjinho bonitinho.
até porque uma determinada fase da vida, ela realmente é considerada inocente, então a gente pode, de uma maneira figurada, associá-la, né? Mas não que tenham, como eu posso dizer, anjos, assim, desta forma, com asas, que esteja lá no céu. Não existe nada disso. E o mesmo vale para demônios, também, no caso? E assim, também. do mesmo jeito que espíritos desencarnados podem nos auxiliar, existe a possibilidade desses espíritos que são de pessoas más tentarem atrapalhar a nossa vida aqui? Sim, exatamente. Aí volta lá no início, né, do que eu te expliquei sobre a condição de. Muitas pessoas, quando desencarnam, ela não sabe o que aconteceu. Então, elas acham que elas continuam vivas fazendo as mesmas coisas. Então, durante um tempo, ela fica na casa dela, ela vai conversar com os familiares, mas aí os familiares... Tipo assim, ela não vai entender... É assim, não é? Então, teve várias partes do filme Sexto Sentido, né? Tanto é que você, ao redor do mundo... vai ouvir relato de pessoas que viram o ente querido que já havia desencarnado, a imagem em algum cômodo, né? Você vai sentir o cheiro, ele pode vir também em sonho. Então, assim, a nossa ligação com o mundo espiritual é de todas as formas. É que a gente não para pensar que a gente está conectada àquilo, sim, sabe? sim. Então, as pessoas, ai, meu Deus, eu estou conectada, aí está. Você não se dá conta, mas você está. E se eu não me engano, no filme, o Bruce Willis, né, ele tinha morrido e ele não sabia que tinha morrido, só vai saber no final do filme que ele continua vivendo. É um filme lindo, exatamente. Então, existem essas duas formas. A pessoa vai continuar fazendo aquilo até por conta própria, ela entender que ela não está mais na condição de matéria. Ela é uma condição espiritual. E demora, tá? O tempo lá é totalmente diferente do nosso. Então, vamos imaginar que enquanto aqui passou, sei lá, uns 10 anos, lá passou, tipo, uns 5 minutos, se passou, sabe? São tempos, assim, que você explica, mas a pessoa estava aqui já... É uma forma, assim, para você entender que demora, é um tempo estranho, mas até eles se adaptam. E há relatos de espíritos que consegue desenvolver até superpoderes, que são aqueles poderes de materialização. Tem uns que conseguem, mas também não é todo mundo que consegue visualizar. Daí influencia o mundo físico. Aí influencia, na realidade, o planeta Terra, ele é influenciado pelo mundo espiritual, totalmente. E como nós não temos entendimento, né, sobre isso, muitas pessoas, eu digo, então é difícil eu estar falando de algo que eu acredito que eu vou ser criticada, né? Contestar doutrinas, né, que já existem há muito tempo sobre o que elas têm sobre Deus, sobre o que elas chamam de inimigo, sobre diversos fatores, né? Então, tanto é que eu não estou aqui agredindo religião e nem defendendo a minha no sentido, a minha é certa, a sua é errado. Não. Nós estamos falando de ciência, né? E nós estamos falando de estudo comprovado, de estudo comprovado, pré-existente dentro das obras de Allan Kardec, que desde aquela época ele vivenciou os fenômenos. Hoje, várias religiões, elas conseguem provar a espiritualidade, claro, de maneiras diferentes, né? E eu estou falando aqui da minha, tanto é que o espiritismo é diferente de pessoas que cultuam candomblé, umbanda, quimbanda, pessoas espiritualizadas, pessoas que acreditam, por exemplo, no zodíaco, pessoas que acreditam em constelação, pessoas que acreditam em baralho, pessoas que acreditam em vidência. Então, são coisas totalmente diferentes. Tipo assim, tudo é espiritual, mas cada uma dentro da filosofia que ela prega, que provavelmente ela foi comprovada sobre aquilo, e de pessoas simpatizantes e adeptas a elas. Então, por isso que eu deixei bem específico. Eu conheci várias doutrinas religiosas, trouxe histórias do passado com o presente,
assisti várias pregações da maneira como eles associam as coisas cristãs de uma forma geral, para então entender que eu não concordo com determinadas coisas. Então, eu acredito mais no sentido da filosofia de Allan Kardec, sempre Deus à frente, em tudo. E se os outros acharem que eu vá me arrepender ou que Deus, em algum momento da minha vida, vai me castigar, então eu vou correr o risco, né? Eu tenho que correr o risco, porque é claro que já houveram pessoas que tentaram falar, isso não é certo, vamos para outra coisa, tarará, tarará. A pessoa que me convidar para ir em qualquer igreja, eu vou. Vou em qualquer igreja, vou visitar, vou participar, tarará, tarará. Só que eu sou bem consciente do que eu acredito. E eu não quero ser uma pessoa que tenha ilusão, né? Então, principalmente nessa questão do mundo espiritual. E eu quero realmente, de fato, na hora que eu partir, eu esteja preparada e também consciente de que sim, eu vou passar pelo umbral, vou ter plena convicção do mal que eu já fiz, vou aceitar a minha condição e, se for necessário eu vir passar novamente por este processo para ser uma pessoa melhor, aí eu aceito. Mas neste momento, eu só agradeço e tento fazer a diferença, né? A diferença na vida das pessoas. Independente da minha religião, do que eu acredito, as pessoas que conhecem a Cássia, eu quero que elas olhem para mim não pela religião, pelo que eu acredito, mas pela Cássia, na vida profissional, na vida pessoal, a pessoa como amiga. Eu jamais vou querer falar, você tem que seguir a minha religião, querer doutrinar aquela pessoa. Não, jamais. E eu gosto de todas as religiões porque Deus, ele é único. Agora, a maneira como cada um explica o que você ou outro deve acreditar e crer, aí é da própria pessoa, né? Então, não tem que interferir. Como já diria o filósofo, há mais mistérios entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia pode desvendar. Então, exatamente. É complexo, é um estudo e vai muito além. Mas a única coisa que eu quero é isso, ser melhor a cada dia, né? Então, tá bem. Cássia, infelizmente, nós já passamos do tempo, 1 hora de conversa, e nem percebemos. Quando a conversa é legal, o tempo flui diferente, de acordo com Einstein, né? Uhum. Então, sim, Cássia, muito obrigado por estar vindo. Espero que você esteja aqui comigo mais outras vezes para estar falando de mais outros assuntos também. E quer deixar algum recado final, alguma coisa? Fica à vontade. Quero agradecer, né, o convite. É muito importante eu falar um pouco sobre algo que eu acredito, né? Tenha levado, assim, uma mensagem positiva, tenha tirado dúvida, né, das pessoas em relação ao que do que seja. E estou aí, né? Quando você quiser falar de vários outros assuntos, eu gosto. Eu acho que o ser humano é isso, é descoberta, é evolução, é tudo. Então, que todos tenham uma boa tarde e a gente se vê. Então tá bem. E Cássia, de novo, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Até a próxima e tchau. Tchau.